Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Viva! Estamos a gravar a 2 de maio de 2020 e este é o Poder Público. Eu sou Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes. Bem-vinda depois de um pequeno intervalo. Obrigada. Está também a São José Almeida Olá. e a Liliana Borges. Olá a todos. Este é o último dia do estado de emergência em Portugal por causa da pandemia da Covid-19, mas não se pense que o confinamento acabou. Há novas regras que todos têm que cumprir. E esta sexta-feira foi o 1º de maio que em Lisboa juntou centenas de dirigentes da CGTP, militantes do PCP também, numa coreografia de distanciamento social inédita. E depois de alguma calmia política, temos várias questões pela frente. A nacionalização da TAP, que pode estar a criar brechas mesmo dentro do governo, o adiamento de transferência de competências do Estado Central para as autarquias, a incerteza sobre os aumentos dos funcionários públicos. Começaria pelo 1º de maio. A Alameda encheu-se com pessoas para um comício, houve caminhonetas vindas de fora de Lisboa, do Seixal, por exemplo, com pessoas, apesar de haver proibição de deslocamentos entre concelhos este fim de semana, houve várias pessoas a criticar tal concentração, apesar do decreto do governo ter expressamente aberto uma exceção para estas comemorações. Ficaste chocada ou não, Ana Sá Lopes, começaria por ti, com este 1º de maio? Não direi chocada, fiquei um bocado obnubilada, talvez. Obnubilada, confesso que achei um bocado patético, quando vi aquela distância, pareciam os soldadinhos dos matraquilhos, estás a ver? Aquela ideia dos matraquilhos. Ainda há bocado estava na televisão a ver um agente policial, uma pessoa responsável das forças de segurança, a elogiar a organização do PCP, que é uma coisa que é muito elogiada nestes momentos, mas aquilo pareceu-me assim uma coisa muito absurda, porque dá de facto, e aliás a direita veio bastante criticar com muita força e muito ênfase, mas dá um sinal errado, então se estamos num fim de semana em que não podemos ir ver as nossas mães, porque é o dia da mãe e não podemos andar de concelho para concelho, foi permitido à CGTP atravessar concelhos? Foi. Não podemos esquecer que os funerais que hoje se realizam são participados por quase ninguém. As pessoas não têm direito. Dá um sinal absolutamente errado. Eu acho, eu não confesso que não entrei nada naquela história do 25 de Abril, que toda a gente chama o 25 de Abril da Assembleia. É um disparate, era o que mais faltava que houvesse 25 de Abril na Assembleia. Porque a Assembleia da República funcionou sempre, aquilo era feito com, obviamente, cuidado, foi uma polémica que eu acho que foi um bocado fabricada. Fabricada no sentido que alguém precisava daquela polémica, porque também estamos muito confinados, e a verdade é que temos tido poucas polémicas neste período, e falaremos disso mais tarde, até porque tem havido uma certa... O governo não tem corrido mal a gestão da crise ao governo, e a oposição tem mais ou menos estado a apoiar. Mas essa do 25 de Abril parece que foi quando se estatelaram algum consenso, estatelou. Mas acho que não teve razão quem criticou que o 25 de Abril se realizasse no Parlamento, já estava, aliás, havia assim uma data, também de parte a parte houve fantasmas que foram ressuscitados um bocado. Agora, esta aqui confesso que achei um bocado absurda. Eu percebo, é assim, a CGTP teria que ter necessidade de comemorar este 1º de maio, porque nós estamos a entrar, já começou, estamos a entrar, este ano vai ser um ano absolutamente terrível, e obviamente que quem se vai tramar é o mexilhão. E sabemos que é sempre assim, mas crises financeiras é o mexilhão, não vai ser... Aliás, o mexilhão nem está confinado, muito mexilhão, quer dizer, nós falamos do confinamento, o confinamento é para alguns, não é para os caixas de supermercados, para os repositores, para os camionistas, para quem está a manter o país a funcionar, para mulheres da limpeza. Aliás, havia não sei quem é que disse uma frase fantástica, que este país está, e obviamente profissionais de saúde, mas esses têm sido bastante e justamente louvados. Mas depois há toda os merceeiros, os petrologistas, toda aquela malta que está a manter o país. Não houve crise de abastecimento. Uma rede de abastecimento, sem haver crise, isto funcionou lindamente. Mas houve alguém que disse que esta crise está a ser aguentada e quem está a suportar e pôr o país a funcionar é a malta dos 900 euros. E de facto é. Portanto, e essa malta dos 900 euros que arrisca mais depressa ao desemprego. E apesar de ter... a CGTP teria que assinalar o 1º de maio. O 1º de maio é uma data absolutamente histórica. Agora, não acho necessário
um bocado aquele exercício da Alameda, confesso que achei um bocado. Não achei correto, não achei que se devesse ter feito. Liliana, tu acompanhaste o Comissionar Alameda, como é que decorreu em termos de organização? E foi fácil a articulação à disciplina naquele distanciamento obrigatório? Bom, hoje sábado, o Público traz uma reportagem com belíssimas fotografias do Nuno Ferreira Santos que mostram como é que o distanciamento estava planeado, com filas de 5 metros para a frente, 5 metros para trás e entre os lugares com 3 metros de distanciamento, mas é claro que, e surgiram também imagens disso, portanto as pessoas podem ver que houve alguma desorganização, que é sempre natural nestas situações e que, por muito que as pessoas se esforcem para manter o distanciamento social, e creio que todos nós nesta conversa também, nestes dias, se calhar já nos deparamos com esse desafio, há sempre um desleixo que é inconsciente de uma aproximação maior do que aquela que seria recomendada e, portanto, uma violação daquilo que seria o distanciamento social recomendado pela Direção-Geral de Saúde. E, como diziam e bem, havia imensos, no mínimo 10 autocarros que trouxeram pessoas de fora, de outras localidades, portanto, numa altura em que era suposto cada pessoa ficar no seu concelho de residência. De uma forma geral, pareceu-me que as coisas estavam bem organizadas e as imagens são impressionantes, vão ficar para a história, de certeza, não é? De um 1 de Abril assim tão marcante que quase não quero ser infeliz na minha comparação, mas parece uma parada com o nível de organização que aquilo tinha. Portanto, tem uma imagem muito importante. Por outro lado, houve outras coisas, eu acho que, e aqui concordo um bocadinho com a Ana Sá Lopes, porque creio que houve, havia outras formas de o fazer. Por exemplo, a UGT, e eu aqui quero trazer a UGT para a conversa, a UGT celebrou ao mesmo dia, mas de uma forma também criativa, através das redes sociais. O Carlos Silva, o secretário-geral Carlos Silva, disse até que eu conversei com ele e ele teve uma expressão muito engraçada e disse: olha, em vez de estar no palco, como é habitual, estou nas redes sociais e se calhar até chega mais gente. E disse numa perspectiva de que está confiante, no próximo ano vai retomar as celebrações como nós estamos habituados no seu formato tradicional. Mas, ou seja, eu acho que neste momento vivemos um tempo que é muito diferente, que é muito atípico e é importante também sabermos adaptar a ele, nunca deixando, no entanto, que isso anule qualquer tipo de celebração, ou seja, não deixar de celebrar, mas celebrando de outra forma. Queria só trazer aqui uma coisa para a conversa que eu acho que, e perdão, vou dar aqui uma nota negativa a uma declaração feita pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que... Eu acompanho-te no que tu irás dizer, com certeza. Já sabes do que é que eu vou falar. Jerónimo de Sousa tem 73 anos e foi questionado justamente pela sua idade, pelos jornalistas, sobre o exemplo que estaria a dar a uma população mais idosa que, vendo ali, interpretaria que não haverá também problema de começarmos a sair de casa. Ora, ainda que, e isto é importante dizer, porque acho também importante, António Costa na quinta-feira, perdoem-me, eu estou um bocado perdida já com as datas, mas quando anunciou o início do estado de calamidade, ele alertou que o dever de confinamento é agora para todos, ou seja, alargou o dever de confinamento para todas as pessoas, não só para as pessoas mais idosas, mas também para as mais novas, para aquelas que estão em grupos de risco e para as que não estão. E isto foi importante, porque foi assim uns recados que o Presidente da República tinha andado a mandar sobre não ostracizar as pessoas mais velhas, não discriminar as pessoas mais velhas, e, portanto, ainda que o Primeiro-Ministro tenha corrigido este dever de confinamento e o tenha alargado, factualmente, a taxa de mortalidade da Covid-19 é maior em pessoas com mais de 70 anos. Portanto, e Jerónimo de Sousa, aquilo que ele disse foi, quando questionado, foi que a ele não lhe acontecia nada. Ora, isto, na minha opinião, esta declaração é pior do que a presença dele lá, porque o Jerónimo de Sousa tem um dever, tem uma responsabilidade de passar uma imagem que é muito importante nesta fase, que é garantir que, apesar do fim do estado de emergência, as pessoas têm de continuar a garantir o distanciamento social e a ficar em casa. António Costa tem insistido muito nisso. E, portanto, ou o líder do PCP tem uma vacina e não contou a ninguém, ou ele, infelizmente, corre o risco como corre qualquer um de nós nesta conversa. Portanto, acho que é uma declaração irresponsável e é importante que isso fique claro. Ainda que eu aceite depois a explicação que ele deu, de que tem na sua vida bem mais difíceis, acho que é importante perceber que há outras formas de celebrar a data
e que temos de começar a olhar mais para elas. E tenho pena que não se tenha falado tanto da UGT, porque toda a gente falou da CGTP e a mensagem da UGT, que também foi muito parecida, no final elas dizem a mesma coisa, que é não a austeridade como forma de resposta à crise que aí vem, ou que já chegou. Ainda assim, olhámos todos para a Alameda e não olhámos para o que se estava Estamos agora a falar da UGT. Diz? Estamos agora a falar da UGT. Olha, São José, mas tu discordas? Eu gostava de dizer uma coisa sobre este assunto, para discordar, que é uma coisa que eu gosto de discordar. Diz lá. É assim, eu sou uma pessoa que a semana passada questionou a realização destas cerimónias e continuo a questionar, porque isto é o equivalente à manifestação de rua do 25 de Abril que não se fez, quando apoiei integralmente a cerimónia na Assembleia e nem podia ter não existido, era o que faltava. Pronto. O que é que eu tenho a dizer sobre o que se passou na Alameda e sobre o que aqui foi dito? O que se passou na Alameda é evidente que se passou assim, porque é a CGTP que está a organizar aquilo e tem uma capacidade de organização rara. Pronto. Aliás, todos os anos as manifestações de 1º de Maio são altamente organizadas e policiadas, até autorreguladas, autopoliciadas, autofiscalizadas pela CGTP. Pronto. E, portanto, aquilo correu bem. Podia ter corrido mal, que era o que eu temia. É evidente que é uma exceção, que eu questiono que tenha havido. Agora, o que eu acho que aconteceu ontem foi uma demonstração de poder da CGTP e uma afirmação política da CGTP inédita, porque de facto aquela coreografia de manifestação com distanciamento social é impressionante. São imagens que de certeza vão correr mundo. Se nós vimos o que se passou, por exemplo, em França, até polícia meteu e tareia na rua e não sei o quê, e de facto é uma demonstração de força de como a CGTP, que está presente neste país e consegue, e é uma força ativa, E ao dizer CGTP, estou a dizer PCP. E em relação a isso, eu discordo absolutamente do que foi dito sobre o Jerónimo de Sousa. O Jerónimo de Sousa, a partir do momento em que a CGTP fez aquilo, o Jerónimo de Sousa tinha que ir, porque ele não é um cidadão comum. E eu volto ao mesmo argumento que me leva a dizer, e que me levou a dizer, que o 25 de Abril tinha que ser celebrado na Assembleia. Os políticos, por maioria de razão, um líder partidário não é um cidadão comum. Não está sujeito a contingências. Não é, mas o que a Liliana está a dizer e que eu concordo é que ele, não foi isso que ele disse ele podia ter dito isso. Espera, o que eu estou a dizer é que o Jerónimo de Sousa, por um lado, é um líder partidário. Tem deveres, responsabilidades e tem que correr riscos que o cidadão comum não tem que correr. Ponto 2, eu quero chamar a atenção para uma coisa, porque eu também já começo a sentir-me um bocadinho estigmatizada, porque eu integro um grupo de risco e tenho a idade que tenho, e até integro mais que um grupo de risco. E há uma coisa que já me começa a fazer um bocadinho sentir estigmatizada também, que é, no estado de emergência, como vai ser agora no estado de calamidade, não há nenhuma obrigação especial, nem para velhos, nem para doentes crónicos, não há. Havia um aconselhamento para a autoproteção. Não há uma obrigatoriedade de um idoso, ou de um asmático, ou de um diabético, ou de uma pessoa que teve um AVC, etc., ou um doente com tensão alta, ficar obrigatoriamente em casa. Mas há um dever cívico, não é? Há um dever, mas uma coisa é um dever, outra coisa é uma obrigação. Portanto, as pessoas têm direito a usar da sua liberdade. Mas, no caso do Jerónimo... Menos queiram matar os velhos todos. Repara, não morrem do Covid, morrem da cura. Não morrem do Covid, morrem da cura. Aliás, o risco do Covid é o risco de qualquer pessoa de 80 anos. Tem riscos acrescidos para quase tudo.
Também tem para o Covid, Está bem, tem não para o é resto. pois para o resto, pronto. Tem para o resto. Pronto. Mas O que é que a gente portanto, vai fazer? Vai trancá-los? Estão trancados nos lares há 2 meses. quer dizer, É gravíssimo. a- a- Vai criar uma doença mental, uma pandemia mental, já muita gente falou disso, absolutamente grave. Eu estou preocupadíssima, eu concordo com tudo o que disseste ao José, se calhar, olha, se calhar por causa de uma solidariedade geracional, quem sabe? Quem sabe? eu Mas tenho concordo. eu tenho visto coisas no supermercado e na rua que é as pessoas afastarem-se de velhos, mais do que o distanciamento de 2 metros obrigatório, não é? Portanto, quer dizer, acho que é importante que a mensagem seja rigorosa. Um dever não é uma obrigação. As palavras têm um peso e um significado. Então deixa-me perguntar-te o que é que tu achas das multas para quem não usar máscara nos transportes públicos? Eu isso acho normal, porque é assim, se há regras que estão na lei, não é? Que quem anda de transportes públicos, quem vai a lojas, não sei o quê, tem que pôr máscara, não é andar na rua de máscara, que eu vejo pessoas que andam na rua de máscara e depois quando entram na farmácia ou no supermercado ou encontram um amigo, baixam a máscara para conversar, que é completamente ao contrário do que se deve fazer, não é? Ou que tiram a máscara para espirrar, Pois. também já vi isso acontecer. E pessoas que andam com a viseira só, sem máscara, como se achassem que lhe estava a dar uma grande proteção. A viseira está feita, tem um tamanho que só protege os olhos, tem que ser usada com máscara. Portanto, a partir do momento em que há regras, mas estas regras são para velhos, para novos, para doentes, para toda a gente, não é? E, portanto, acho que é normal que haja multas, porque como também já há multas para quem é apanhado a fumar dentro de restaurantes, como que já há multas para quem cospe para o chão, como já há multas para quem deita cigarros para o chão. Portanto, acho bem, até poderiam se calhar ter multas que se chamam coimas para quem é apanhado dentro de um supermercado sem máscara, porque é a mesma coisa que um transporte público, é um espaço fechado. Mas não vamos chegar aí por aí, é só para os transportes públicos, as É só coimas. para os transportes públicos. Ana, vamos voltar um bocadinho à gestão política disto e a António Costa. A crise está a tornar António Costa mais forte? Tornou, sem dúvida nenhuma, sem dúvida absolutamente nenhuma, porque ele, de facto, apesar de um início um bocado titubeante, esteve ali um bocadinho a apanhar bonés, aquela coisa do fecho das escolas, não fecho das escolas, também havia muitas opiniões contraditórias. Aliás, o Conselho de Saúde Pública era contra fechar as escolas, era só a favor de fechar caso a caso. Aquele momento foi muito difícil, aquele momento do princípio de março, portanto, e viu-se claramente, aliás, já muita gente falou disso. Aliás, eu há tanto tempo não falo que já toda a gente falou de tudo o que eu tenho para dizer. Acho que houve ali um momento complicado, que de facto a sociedade primeiro meteu-se em casa antes do governo de declarar o estado de emergência. Acho que foi a sociedade que se meteu em casa. Ele esteve ali um bocadinho, mas depois acho que teve uma excelente gestão da crise, porque isto era tudo muito difícil. Era tudo muito difícil. Podia ter tudo corrido muito mal. E acho que ele fez uma coisa que em outras ocasiões não conseguiu fazer. Conseguiu pôr no terreno o que tinha que pôr no terreno e conseguiu dar confiança às pessoas. Que numa altura destas, numa altura de uma insegurança brutal, uma sociedade leva. Nós estamos a viver um momento absolutamente raro, não é? Estamos a viver um momento em que a sociedade está completamente insegura. Eu não me recordo de muitos momentos na minha vida que me recordo disso ter acontecido. Se calhar nunca aconteceu, assim, de uma questão de uma insegurança. Quer dizer, aconteceu o 25 de Abril, aquilo foi uma complicação, mas eu também era miúda, não lembro de grande coisa. E acho que António Costa esteve completamente à altura, ao contrário das circunstâncias, ao contrário de muitos outros primeiros-ministros para essa Europa fora. Basta ver o caso de Pedro Sánchez aqui ao lado, que é um caso. A Espanha tem tido péssimo, tem vivido uma tragédia terrível e Sánchez não esteve no princípio. Desvalorizou até ao tutano o problema do Covid em Espanha, mandou os ministros para a manifestação do 8 de março, que aliás vieram de lá todas infectadas. Metade do governo. Uma coisa absolutamente inacreditável, que têm-se passado coisas em Espanha absolutamente surreais, já para não falar daqueles casos patéticos do Trump,
Bolsonaro e de gente assim que não, enfim, não conta aqui. Acho que, de facto, Costa esteve muito bem e esteve muito bem e contou também, isso também é importante dizê-lo, porque contou com o Rui Rio também soube estar à altura das circunstâncias, e os outros partidos também, os outros partidos, mas vou falar do Rui Rio por ser o partido, o maior partido, o líder do maior partido da oposição, também esteve, ou seja, o momento era gravíssimo e acho que Costa não lhe estou a ver assim que tenha cometido muitos erros. É evidente que num processo destes é difícil que não haja erro aqui, erro acolá, mas isto correu bem. E correu bem, aliás, a entrevista dele à RTP mostra também uma coisa que este processo, que nós não conhecemos António Costa, este processo está engraçado, que é ele está a demonstrar alguma humildade, que é uma coisa que custa muito. Mas também acredito que a situação é tão avassaladora que até António Costa se sente humilde perante ela, não é? Mas ele está a demonstrar, ele quando diz que não terá vergonha, ele usou uma expressão engraçadíssima, aliás, muito velha, muito antiga, ali a São José, só a São José e eu a conhecemos, não é? São José Costa diz repulso, ele não terá repulso. Aliás, Só eu e tu conhecemos a expressão é tão desconhecida que a frase é citada sem isso. É citada com vergonha, não é? É vergonha porque ele diz: não terei vergonha nem rebuço em voltar atrás. Não E reparei, a maior parte das situações dizem não terei vergonha de voltar atrás. Desapareceu o rebuço. Isto foi um recado para mim e é capaz Não é só para ti, não é? Diana, não sabia. Não, mas não foi só ela. Não sabia. Não, no meu caso não reparei nada disso. Só reparei que essa frase, pensei, bom, só eu e o São José Almeida que conhecemos esta expressão. A Helena Pereira não chega lá. E no entanto já é vestidinha. Estás a fazer de mim tão nova, estou a gostar. Olha, Liliana, tu acompanhaste a conferência de imprensa, estiveste lá, esta conferência de imprensa de António Costa do estado de calamidade. António Costa também parecia particularmente à vontade e bem disposto nesta circunstância difícil e respondeu a muitas questões. Houve alguma coisa que ficasse por responder ou que o primeiro-ministro tivesse sido evasivo? Olha, ele parecia também, particularmente, António Costa define-se como um otimista por defeito, parecia particularmente confiante porque esta conferência trouxe uma coisa, um pormenor engraçado que as outras ainda não tinham trazido, que foi toda a apresentação do plano foi acompanhada com dados que sustentavam o porquê deste ser o momento certo para avançar para o estado de calamidade. E, portanto, isso também permitiu a António Costa espelhar uma postura mais, uma atitude mais confiante, mais tranquila, ainda que ele tenha sido, sim, apesar de ter respondido às perguntas dos jornalistas, nós também tivemos algumas limitações no número de perguntas e, portanto, também nem tudo ficou completamente esclarecido, porque nestas coisas, ainda que tenha durado 1h15, ficam sempre coisas por responder. Falo de pormenores que foram sendo conhecidos nos dias seguintes, nomeadamente a inexistência ainda de um prazo de reabertura dos tribunais, por exemplo, a questão dos apoios, como é que se vai concretizar o prolongamento dos apoios que estavam indexados ao estado de emergência, mas também percebe-se que António Costa foi evasivo conscientemente em algumas situações, porque tudo isto é um plano provisório, é muito importante sublinhar a parte do provisório, porque ainda que ele hoje sábado, dia 2, tenha, no momento da assinatura do acordo com os comerciantes e serviços, tenha referido que o plano é que dia 1 de junho se abra totalmente a economia, se abra as portas a todo o comércio, sempre, claro, com todas as restrições e com todos os cuidados de segurança que isso irá exigir. A verdade é que tudo isto pode mudar daqui a 15 dias e isso é muito importante, portanto, há compromissos sim, mas cada passo é dado sempre dependendo do anterior. Portanto, o passo seguinte vai sempre depender do passo anterior e do passo do presente. Portanto, acaba por ser evasivo, sim, em algumas respostas, porque ainda não temos os dados todos, nem nunca vamos ter, porque vamos ter que sempre aprender a reajustar o passo seguinte ao momento que estamos a viver agora. Até porque, ainda que o R, que é o valor da taxa de contágio, esteja abaixo de 1 em todo o país, nos últimos 5 dias esteve a rondar os 0,92, a verdade é que isto é uma linha muito ténue, até
até se poder descontrolar novamente e aumentar a taxa de contágio novamente para acima de 1 e o cenário tornar-se um bocadinho mais preocupante. Coisa que irá acontecer inevitavelmente quando as pessoas começarem a sair à rua. Portanto, vamos nos ter de preparar para esse cenário. Agora, é importante saber gerir isso. Ficaram respostas por encontrar, sim, mas vamos procurá-las também nas próximas semanas e vamos ver como é que as pessoas reagem a este novo estado de calamidade. Sim. Ana, há pouco falavas da entrevista ainda de António Costa RTP. Há aqui uma coisa que gostava de ouvir a tua opinião. Achas que nessa entrevista António Costa deu uma espécie de ralhete ao seu Ministro das Infraestruturas, o Pedro Nuno Santos, por causa da TAP, da forma como está a gerir o dossiê da TAP? Parece-me óbvio que António Costa não deve ter gostado muito daquele número do Pedro Nuno Santos. Eu digo número porque, obviamente, Pedro Nuno Santos até pode ter razão neste caso, mas aquilo é um bocado quando ele ali penso que foi na Assembleia da República, aquela coisa, agora a música é outra, usou-se uma linguagem que nos faz lembrar quando fez aquela do Ponham-se Finos há muito tempo, durante a crise financeira, só que aquilo era. Enfim, ele na altura estava numa reunião do PS lá, não sei onde, e era suposto haver jornalistas na sala. Mas aquilo é um bocado ponham-se finos, quer dizer, ele está ali com uma enorme arrogância a falar de isto agora a música é outra. Agora é música, e de repente o Primeiro-Ministro, quer dizer, que é quem manda, não lhe dá mínimo apoio. Portanto, qual é a música? Ficamos sem saber, aliás, uma das grandes é que música é que vai tocar na TAP? Não sabemos. Não sabemos nada, não sabemos absolutamente nada. António Costa teve o cuidado, a parte final, que quando o Pedro Nuno Santos lá naquela conversa diz que se o Estado paga, o Estado tem que mandar, António Costa não exclui essa parte, portanto não exclui que haja uma alteração na fórmula como o Estado intervém na TAP. Ele admite que isso possa acontecer. Agora, o tom de um e o tom do outro, obviamente, aliás, Costa diz expressamente que aquele assunto não é para tratar na praça pública, como Pedro Nuno tinha decidido tratar. Acho que a relação entre estas duas personagens é uma relação muito curiosa. Eu percebo que haja uma necessidade de desconfinar e, se calhar, admito que Pedro Santos tenha muita vontade de se desconfinar, porque, enfim, está ali numa situação muito complexa, mas também eu acho que aquilo não lhe saiu propriamente bem. Aparentemente, a diferença de linguagem entre o Pedro Nuno Santos, António Costa e outros ministros é evidente. Agora, eu lembro que antes de Pedro Nuno Santos falar da nacionalização da TAP, já o próprio António Costa, o Pedro Cisa Vieira e o Mário Centeno tinham falado nisso. Sim, mas aqui a questão é o tom, não é a questão, não é... E é óbvio que se o governo vai injetar na TAP uma quantidade louca de dinheiro que nem se imagina quanto, para salvar a TAP da falência, faça ao mesmo que está a ser feito em França por Macron, que está a ser feito em Itália pelo governo italiano, que não são propriamente esquerdistas nem comunistas, e que vão nacionalizar através dos métodos que hoje se pode nacionalizar companhias aéreas, que é aumentando a sua participação e ganhando o controle da gestão. E o que está em cima da mesa e o que vai ser feito pelo governo é assegurar esse controle de gestão sem injetar dinheiro. E é isso que o Pedro Nuno Santos estava a dizer, que é o mesmo que o António Costa disse, o Pedro Cisa Vieira e o Mário Centeno. Portanto, aqui é só o que é que se passa? O Pedro Nuno Santos tem o seu estilo político, tem direito a tê-lo. Eu não me choca nada que um político, lá porque é ministro, não possa demonstrar convicções de uma forma mais emotiva. Não me choca nada, acho que pode, que tem todo o direito a isso. Veja aqui mais uma falsa polémica. José, na entrevista que fazes, que o público tem hoje à ministra Alexandra Leitão, ela também fala desta questão da TAP, dizendo que é inevitável, exatamente como tu dizes, em vários sítios os vários governos estão a ser confrontados com essa necessidade de apoiar as companhias aéreas, mas essa entrevista é muito importante porque tem muitas novidades e percebe-se que há coisas, há matérias que vão ser adiadas ou que poderão vir a mudar, nomeadamente na descentralização e dos funcionários públicos. O que é que tu destacarias? Eu destaco o que é a razão porque achei importante fazer a entrevista, que era perceber, e está feito, a entrevista tem o balanço, do que tem sido o acelerar do simplex, no fundo, da digitalização, como nas empresas privadas, como entre nós no público, o que tem sido a imposição desta situação de pandemia obrigou ao acelerar da digitalização no Estado,
como isso tem funcionado bem, apesar de haver coisas que correm mal. Por outro lado, acho importante ela reafirmar que não está em condições de garantir que é possível manter o compromisso do aumento de 1% para funcionários públicos em 2021. E depois há uma coisa que eu acho que é muito importante e que faz todo o sentido, que é ter sido adiado no setor das competências sobre a educação, sobre as escolas e o pessoal auxiliar das escolas e da saúde, centros de saúde e pessoal auxiliar dos centros de saúde, ter sido adiada a transferência de competências para os municípios, a descentralização, ou seja, o prazo era que todas teriam que estar transferidas até 21 e agora passa para 22 porque é manifesto que situações de uma complexidade como a educação e a saúde, ainda por cima nesta situação de pandemia, em que os alunos estão em telescola, em que os centros de saúde, o pessoal médico está todo de alerta para esta questão da pandemia, que as próprias câmaras municipais estão altamente envolvidas e na primeira linha da prevenção e do combate, não há espaço nem tempo para as câmaras municipais estarem agora a reorganizar para receberem novas competências. Portanto, quem já as tem, mantém-as, não é? O prazo para as outras câmaras que ainda não adquiriram nestas duas valências é adiado um ano, o que parece-me que faz todo o sentido e que é do maior bom senso. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por ter acompanhado e bom recolhimento cívico. Aguentem. O público fica no ouvido.